Olá para você, eu sou o Yata e hoje tô vindo aqui trazendo algumas informações um pouquinho diferentes do comum, porque hoje vai ser uma coisa mais educativa, mas de uma forma que otakus e nerds entendam mais fácil. Vou falar um pouquinho sobre o que é que tá acontecendo, né? Porque o pessoal fica naquela briga, tem cura, não tem cura, é gripe, não é gripe, conta essa história aí da quarentena e tudo mais que a gente tá passando. Bom, eu vi muita gente brigando e assim, ideologia política com doenças e tal. Agora vamos tentar falar de uma forma que todos os lados possam entender e caminhar lado a lado? Então, se liga nessa. Primeiro, vou dar um exemplo. Vocês podem perceber que eu gosto de ter aqui alguns bonecos, né? Coisas de pelúcia ou coisas de feltro em volta, né? Isso aí pode explicar muita coisa, mas vou mostrar agora com outro tipo de explicação. Pokémons. Vamos usar Pokémon como exemplo porque eles evoluem, eles mudam, eles têm um monte de opções. Agora, por exemplo, a gente pega a ideia dos elementos. Por exemplo, um Pokémon de fogo, quando ele evolui para um Pokémon de fogo, um elétrico para elétrico, e por aí vai. Só que existem alguns personagens, alguns Pokémon específicos que conseguem mudar esse conceito, desde a primeira geração. Vamos dar um exemplo, Eevee. Então, se a gente for parar para pensar, o Eevee é um Pokémon do tipo normal. Ele não é terra, ele não é água, ele não é gelo, ele não é fogo, nenhuma dessas coisas. Porém, na primeira geração ele tinha 3 evoluções. Fogo, água, no caso pode ser colocado como gelo, mas ele era água, e o elétrico. Aí, depois veio uma outra geração, que veio o psíquico e o noturno. Aí depois veio mais outra geração e por aí vai. Então a gente já tem aí o de gelo, que veio depois também, E tivemos até um Eevee que evolui para fada, que parece, bem interessante o conceito, que a gente tem várias opções agora, E é um Pokémon que entra com a ideia de DNA. Então, por exemplo, o Eevee. Vamos supor que o Eevee é o Covid-19. O Covid-19, ele chega para todo mundo da mesma forma. Ele é um vírus. Só que ele tem evoluções, ele vai se transformando. E a cada transformação ele pode mudar. Por exemplo, você pode ter uma transformação de fogo, Flareon. Você pode ter uma transformação de água, Vaporeon. Outra elétrica, que é o... esqueci o nome dele de novo, Jolteon. E por aí vai. Então você tem ali uma gama de opções. Aí na próxima geração ele teve mais uma cepa, mais uma evolução diferente, uma versão diferente, que ele também pode evoluir. Que qual seria ali? Bom, ele já tem o Espeon e ele tem o Umbreon. Ok. Nisso, nós temos aqui mais 2 evoluções. E depois vem outras evoluções. Então, o que acontece? O Eevee ganhou novas evoluções. Assim como o Covid também teve novas evoluções, novas cepas. Atualmente, já passou de 30 só no Brasil. Tudo começou com apenas um vírus, que se transformou em várias versões. Então, por exemplo, por que uma gripe normal se diferencia dessa gripe? Por que o H1N1 se diferencia do Covid? Bom, se a gente for parar para pensar, o SARS, o MERS... são doenças que vêm também do Covid. Qual que é a situação? O SARS, por exemplo, ele era uma doença letal, que matava muito rápido, muito violentamente. E o que acontecia? Ele não era fácil de se contagiar. Houve uma mudança nele. Então, ele ficou muito mais fraco, porém mais contagioso. Nisso, a gente pode colocar o Pokémon Zygarde na história, que são várias moléculas, vários DNAs ali misturados, que se você vai juntando, vai aumentando o poder. Ok. É uma explicação bem tosca, mas é válida. Por quê? A cada transformação, ele fica com um formato diferente, ou com uma cor diferente, ou com um efeito diferente. Então, se você for procurar por algum professor de biologia, algum professor de ciências aí que saiba explicar melhor, pode perguntar se isso não é uma coisa válida. Vírus, bactérias, micróbios, etc. são coisas diferentes. Tem gente que confunde e acha que esse vírus é uma bactéria. Não, ele é um vírus. De todo jeito, eu espero ter ajudado um pouco, pelo menos aí, a pessoa a entender o que é que funciona, como é este vírus específico. Por que ele é diferente da gripe normal? A gripe normal a gente tem várias curas, por assim dizer. A gente tem aí antibióticos, a gente tem remédios e tudo mais. O H1N1 demorou um pouquinho, mas teve, mas ele não era tão agressivo quanto está sendo o coronavírus do Covid-19, Tivemos várias versões do coronavírus já antes, nos animais também, só que agora virou uma pandemia mundial, porque foi justamente uma versão muito forte, uma coisa pesada de uma doença, já tão igualmente pesada. Então qual que é o grande detalhe aqui? A gente tem que ficar em casa, sim, para se cuidar, passar álcool em gel nas mãos, cuidar da própria higiene e tomar o máximo de cuidado também se você não estiver infectado, mas outra pessoa estiver, ou então se você estiver infectado para não infectar outra pessoa. Então, deixemos aqui esta mensagem para vocês. Todo mundo
cuidem-se, porque você não sabe quem pode ser o próximo a de repente falecer. Pode ser você, pode ser alguém próximo, pode ser alguém, algum amigo, alguém da família. Então, enquanto não tiver uma cura ou pelo menos um coquetel, como foi com algumas outras doenças, é uma boa todo mundo se cuidar. Quem não pode ficar em casa, quem não tiver a chance de trabalhar com home office e tiver que sair para trabalhar, tome o máximo de cuidado. Esse é o recado que eu deixo para vocês. Então, quem não for inscrito, se inscreve, aperta o sininho aí para poder receber as notificações. Se você gostou do vídeo, dá um like, né? E compartilha com seus amigos. Se você não curtiu tanto, compartilha com os inimigos também. Não tem problema. O importante é que é bom todo mundo se informar para depois não cair no meio da lama. É isso aí. Fui.